Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Zé Poesia Videocast, um espaço dedicado à poesia, música e cultura. Eu sou Zé Poesia, poeta e compositor, e estamos na primeira temporada chamada A Poesia, como você nunca ouviu. Nesse segundo episódio, você vai aprender como escrever poesias. Primeiramente, você será informado sobre o que a poesia não é, para depois saber o que realmente é poesia. Em seguida, discutiremos sobre as ferramentas e linguagem que o poeta utiliza na construção de suas poesias, sendo a leitura a principal delas. Falaremos um pouco sobre abstração e simbolismo e como se relacionam com a escrita poética. Também falaremos sobre os benefícios de escrever poesias, inclusive sobre o ponto de vista terapêutico. Abordaremos a origem da ideia de inspiração, o que fazer para permanecer mais inspirado e como lidar com um bloqueio criativo. E, por fim, entraremos no campo da prática, onde você escreverá o seu primeiro poema. Então, pegue sua caneta e papel, que já iremos começar. Me aguarde só um instante que eu volto após a vinheta. A poesia é uma forma literária que se utiliza da linguagem figurada, musicalidade e estrutura para expressar emoções, ideias e experiências de maneira esteticamente impactante. No entanto, compreender o que não é poesia pode ajudar a definir melhor os seus limites. Textos que não são poéticos geralmente têm características mais informativas, diretas ou utilitárias, sem a ênfase em metáforas, rimas, ritmo ou emoções intensas que a poesia normalmente valoriza. Aqui estão alguns exemplos de textos que não são considerados poesias. Artigos acadêmicos não são poesias. Eles são textos informativos e estruturados de maneira lógica e analítica. Têm o objetivo de transmitir informações de maneira clara, argumentativa e sem floreios emocionais. Por exemplo, a taxa de absorção do fármaco no corpo humano é determinada pela solubilidade, pela biodisponibilidade da substância. Segundo a farmacocinética, o processo de absorção pode variar conforme o metabolismo do indivíduo. Relatórios técnicos não são poesia. Eles têm o propósito de fornecer dados específicos e detalhados de um assunto, como o desempenho de um equipamento ou estatísticas de produção. Eles são pragmáticos e objetivos. Exemplo, o dispositivo operou a uma média de 80% de eficiência durante o mês de setembro, com falhas ocorrendo em 5% dos ciclos. Recomenda-se a substituição dos filtros para aumentar a performance. Manuais de instrução não são poesias. Eles são focados na praticidade e instrução direta, sem atenção à expressão emocional ou estética. Por exemplo, pressione o botão de ligar e mantenha pressionado por 5 segundos, até que o indicador LED se acenda. Após isso, ajuste o volume conforme necessário. Notícias não são poesias. Elas relatam eventos com o objetivo de informar, com linguagem objetiva e impessoal, e geralmente evitam floreios linguísticos. Exemplo, um incêndio de grandes proporções atingiu a floresta na manhã de terça-feira. As autoridades enviaram equipes para conter o fogo, que já consumiu 1.000 hectares de vegetação. Mas então, o que é poesia? Poesia é uma forma de arte que utiliza a linguagem de maneira condensada e simbólica para expressar emoções, ideias, percepções e reflexões sobre o mundo. Ela pode ter ritmo, rima e muitas vezes usa metáforas e outros recursos de linguagem para provocar sensações ou reflexões nos seus leitores. Como exemplo, temos um famoso poema de Manuel Bandeira chamado Vou-me embora para Pazárgada, que diz assim: Vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha falsa demente,
venha ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar mãe d'água para me contar as histórias que, no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasárgada. Em Pasárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. O outro poema é do poeta Zé Poesia, chamado O Amor Inteiro de uma Vida, que diz assim: sem você não há graça nenhuma em ir além do horizonte e cruzar a linha de chegada. Por isso, eu diminuo a passada, a marcha ou a corrida, e se for preciso, sou até capaz de parar com tudo só para dar tempo de você me acompanhar. Tudo vale a pena quando estamos de mãos dadas. O nosso prêmio está depois do sol e ele só faz sentido se eu conquistá-lo contigo. Vamos vibrar mais alto que o nível dessa estrela? E por mais quente que isso possa parecer, nenhum astro do universo pode ofuscar o nosso brilho, o brilho do amor inteiro de uma vida. Quanto às ferramentas de linguagem, elas são os recursos utilizados pelo poeta para dar vida, espanto, emoção e beleza a tudo que ele escreve. A poesia é uma forma de comunicação indireta e nela sempre estará presente pelo menos uma figura de linguagem que a caracteriza. Por exemplo, as metáforas e comparações são essenciais para a poesia. Elas permitem que o poeta associe coisas aparentemente desconectadas para criar novos significados. Na poesia, o amor pode ser um mar em tempestade ou um fogo que nunca se apaga, como no trecho do poema de Luís de Camões, que diz assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Segue mais um exemplo com um poema de Zé Poesia chamado A Síntese do Amor, onde o poeta descreve a relação de amor com metáforas de elementos relacionados ao universo da plantação e do jardim, que diz assim: sou planta e te tenho abaixo do jardim, muito mais além do solo, muito mais que raiz. As gotas de chuva e bafo de sereno não podem me regar melhor que sua boca, sua língua e o suor causado por seus beijos quentes. Você é meu adubo, meu maior sustento, mais importante que a luz que uso para transformá-la em vida para todos. Outras figuras de linguagem são a aliteração, repetições de sons consonantais, e a assonância, repetições de sons vocálicos, as quais usam o som das palavras para criar musicalidade. Para exemplificar, vejamos um trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Ele usa a repetição para dar ênfase à imagem da pedra, que se torna um símbolo de obstáculo. Como mais um exemplo, segue um poema de Zé Poesia chamado Metade por Inteiro, que diz assim: meia lua, meio sol, meio céu, meio espaço, meio amigo, meio amor, meio afeto, meio abraço. Outra lua, outro sol, outro céu, outro espaço, outro amigo, outro amor, outro afeto, outro abraço. Agora sim, agora sim, agora sim está tudo certo. Agora sim, agora sim, agora sim está completo. Nessa poesia, o leitor é informado de que nada pela metade é bom. Nós só iremos encontrar a plenitude quando somarmos a nossa parte com a de mais alguém. Na metonímia, temos a substituição de uma palavra por outra, ou com a qual possui uma relação de proximidade ou associação. Como exemplo, segue um trecho do poema de Zé Poesia chamado Procura-se uma Boca, que diz assim: procura-se uma boca. Eu a beijei por volta das altas horas, mas depois disso ela desapareceu. Não sei seu nome, endereço ou sobrenome, só sei que acordei com o gosto dela e não há nada que possa superar tal sensação.
Notamos que o poeta substitui a pessoa pela boca. O outro exemplo está na seguinte citação: li Machado de Assis. Percebe-se nesse caso que a obra é substituída pelo autor. Quanto à sinestesia, que é uma mistura de sensações e sentidos diferentes, como visão, olfato, paladar, audição e tato, segue o exemplo de um poema de Zé Poesia chamado Doce Inferno, que diz assim: o ar que respiro é frio e espesso. Não enxergo nada a um palmo do nariz. A minha cama se partiu em 1000 pedaços de gelo. Não há mais nada por aqui. É tudo zero. Com relação ao paradoxo, que são ideias contraditórias que coexistem e criam um sentido novo e provocativo, temos a descrição de amor de Luís de Camões, que é ferida que dói e não se sente. Ou no trecho do poema Doce Inferno, de Zé Poesia, que diz assim: que o seu amor suba até aqui e me alcance, me fazendo arder nas chamas do seu doce inferno. Já no eufemismo, que é a suavização de uma expressão ou situação considerada desagradável, forte, temos o seguinte: ele partiu para um lugar melhor, em vez de dizer ele morreu. Ou num trecho de um poema de Zé Poesia, ao falar de suicídio, que diz assim: ontem mesmo um homem se lançou da distância entre mim e um rio, sem medo algum. Ele queria resolver sua história de vida, que ainda estava em aberto. Só faltava um ponto final. No que se refere à ironia, que é a expressão de uma ideia usando palavras que significam o oposto do que se quer dizer ou do que se espera, geralmente para criar humor ou crítica, temos o seguinte exemplo: que belo dia para chover sem parar. Ou um trecho do poema de Zé Poesia chamado Mar de Amor, onde o eu lírico responde a seguinte pergunta: o que é o mar de amor? E a resposta é a seguinte: o mar de amor só serve para a gente se lançar, naufragar, se perder, se afogar e afundar. Em relação à elipse, que é a omissão de uma ou mais palavras que podem ser entendidas pelo contexto, temos o seguinte exemplo: na sala, apenas livros e silêncio. O verbo havia foi omitido. Ou num trecho do poema de Zé Poesia chamado De Mãos Dadas, onde a palavra mão é omitida no primeiro termo, para evitar repetição. Nesse momento é impossível saber onde começa a minha e termina a sua mão. Quanto ao pleonasmo, que é a repetição de uma ideia para intensificar o significado, temos o exemplo em Chovia uma triste chuva. No que se refere à anáfora, que é uma repetição da mesma palavra ou expressão no início de versos ou frases, criando ritmo e reforço, como no trecho da famosa canção-poema de Antônio Carlos Jobim, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Um outro exemplo de anáfora está no poema de Zé Poesia chamado Exagerada, que diz assim: se você não amasse tanto, não sorrisse tanto, não encantasse tanto, não seduzisse tanto, não cheirasse tanto, não brincasse tanto, não cuidasse tanto, não se preocupasse tanto, não corresse tanto para vir ao meu encontro e me abraçasse tanto e me beijasse tanto, eu diria que o excesso não faz parte de você, como um vaso sem peso, graça e conteúdo. Mas você não é assim, você é feita de exageros, é mulher que se derrama, que transborda a taça e rompe todos os limites, alagando a minha vida, me afogando em meio a tudo que há de bom. Já na onomatopeia, que é o uso de palavras que imitam sons, temos o exemplo em o tic-tac do relógio quebrava o silêncio. Em relação à assonância, que é a repetição de sons vocálicos para criar musicalidade no texto, como no exemplo em a lua nua flutua na rua, e como mais um exemplo, expresso no trecho do poema de Zé Poesia chamado Amor a Três, que diz assim: eu e você, a noite inteira, a noite em nós e em nossa cama. A gente soa, a gente sua, e envergonhada a noite geme. A gente esquenta, a gente goza, e de repente a noite treme. No que se refere à aliteração, que é a repetição de sons consonantais, dando ritmo e fluidez ao verso, temos um exemplo em O rato roeu a roupa do rei de Roma.
Já na gradação, que é uma sequência de palavras ou expressões em ordem crescente ou decrescente de intensidade, temos o seguinte exemplo: sussurro, fala e grito. Um outro exemplo está no trecho do poema de Zé Poesia chamado Amor a Três, que diz assim: a gente esquenta, a gente goza, e de repente a noite treme. Vocês notaram a gradação em nível crescente expressos na sequência dos verbos esquentar, gozar e tremer? Por fim, essas figuras de linguagem contribuem para a expressividade, a estética e o impacto emocional no texto poético, permitindo que ideias abstratas ou sentimentos complexos sejam transmitidos de maneira rica e visual. Agora vamos falar da importância da leitura como ferramenta na escrita poética. A leitura é uma ferramenta essencial para quem quer desenvolver a escrita poética, pois ela não só expande o repertório linguístico, mas também fornece inspirações, referências culturais e técnicas que enriquecem o processo criativo. A leitura permite ao poeta em formação observar e absorver como outros autores trabalham com a linguagem, explorando possibilidades que ampliam seu próprio domínio sobre as palavras. Quanto à expansão do vocabulário e da expressividade, notamos que, ao ler poesia, o escritor entra em contato com um leque variado de vocabulário e expressões. Diferentes poetas utilizam palavras específicas, metáforas inusitadas e figuras de linguagem que desafiam o leitor e instigam uma compreensão mais ampla da linguagem. Ler autores como Fernando Pessoa, Cecília Meirelles ou Pablo Neruda ajuda a perceber que uma mesma emoção pode ser expressa de maneiras completamente diferentes, incentivando o poeta a buscar palavras que não sejam óbvias e que causem impacto. Em relação à exploração das estruturas e técnicas poéticas, percebemos que cada poema lido é uma oportunidade de aprender e experimentar com novas estruturas. Ao explorar a leitura de diferentes poetas, o escritor observa as variadas formas de construção de versos, como o soneto, o verso livre, e absorve técnicas como a rima interna, a aliteração ou a anáfora. Um exemplo disso é ler poemas de Vinícius de Moraes, que mescla sonetos clássicos e versos livres, ou de Drummond, que usa o verso livre com liberdade e fluidez. Essas leituras oferecem um arsenal de possibilidades técnicas que o poeta pode usar para dar ritmo, musicalidade e profundidade emocional ao seu próprio trabalho. No que se refere à compreensão da tradição e do contexto cultural, verificamos que, ao ler poesia, o escritor também se aproxima de tradições literárias e culturais, entendendo melhor as raízes de certos estilos e a história da poesia. A leitura de poetas como Camões revela como a linguagem e os temas da poesia mudaram ao longo do tempo, e como cada poeta trouxe algo novo ao dialogar com os que vieram antes. Isso permite que o poeta aprenda a dialogar com a tradição, ou mesmo a romper com ela, incorporando traços culturais e contextuais à sua própria escrita. No que se refere ao estímulo à criatividade e inspiração, concluímos que a leitura é uma fonte de inspiração direta e indireta. Ler um poema que toca o leitor profundamente, seja pela beleza da linguagem, pela originalidade ou pela emoção transmitida, desperta o desejo de também expressar o que se sente. Por exemplo, ao ler Tabacaria, de Fernando Pessoa, o leitor poeta pode sentir a urgência de traduzir sua própria visão do mundo em palavras. A leitura desperta um sentimento de identificação e desafio, incentivando o poeta a encontrar sua voz e criar algo novo. Quanto ao desenvolvimento do olhar poético, verificamos que a leitura constante de poesia ajuda o escritor a desenvolver um olhar poético sobre o mundo. Esse olhar vê beleza e significados nas coisas mais simples e é essencial para quem deseja escrever poesia. Poetas como Manuel de Barro, que transformam o simples e o cotidiano em poesia,
ensina ao leitor poeta que a poesia não está só nos grandes emoções ou nos temas complexos, mas também no banal, no cotidiano, em um passarinho ou em uma pedra. Esse olhar treinado pela leitura possibilita a criação de poemas que exploram o mundo de maneira única. Por fim, a leitura é uma fonte de aprendizado e inspiração. Ela ensina técnica, amplia o vocabulário, permite o contato com a tradição e estimula a criatividade, sendo, portanto, uma ferramenta indispensável para quem quer não apenas escrever, mas criar poesia com profundidade e autenticidade. Querer aprender a escrever poesia sem gostar de ler é semelhante a alguém que quer ser jogador de futebol, mas detesta brincar de bola. Escrever poesias também é lidar intimamente com abstrações e simbolismos. Abstração é tudo que não pode ser apreendido pelos nossos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, gustação e tato. Por exemplo, a paz não pode ser vista nem ouvida, não tem cheiro, não tem sabor e não pode ser tocada. Por conta disso, a paz é abstrata. Já o simbolismo é algo visível, que aponta para o abstrato, ou seja, no exemplo da paz, existem certos gestos e símbolos que remetem à paz. Quando 2 lados estão em guerra, o ato de um dos lados levantar uma bandeira branca é entendido como um ato de rendição, de não mais guerra. A bandeira branca é um símbolo visível que remete à paz, que é abstrata e invisível. Outro exemplo é a ideia de número. O número é abstrato porque é invisível. Não tem cheiro, não tem sabor, não pode ser ouvido nem tocado. Todavia, no universo da matemática, no campo da contagem, quando nós desenhamos um traço, um pontinho ou o número 1, entende-se que está se referindo a uma unidade que é abstrata. Na escrita poética, abstração e simbolismo são aliados fundamentais. Eles se entrelaçam para criar um tipo de expressão que transcende o concreto e revela profundidades emocionais e conceituais impossíveis de serem abordadas apenas pela linguagem direta. Essa relação entre abstração e simbolismo permite à poesia capturar a essência do que se quer expressar, indo além das palavras e conduzindo o leitor a uma experiência de sentido que é única e pessoal. A abstração na poesia atua como uma espécie de destilação. Ela retira as camadas mais literais e específicas dos temas e objetos, permitindo que o poeta toque na essência do sentimento ou da ideia. Ao abstrair, o poeta evita detalhes triviais para concentrar-se naquilo que é universal ou arquetípico. Isso pode significar usar conceitos amplos como amor, solidão, liberdade, sem nomear diretamente o objeto específico desses sentimentos. A abstração na poesia nos convida a preencher esses espaços com nossa própria experiência e percepção, ativando nossa imaginação. O simbolismo, por outro lado, serve como uma ponte entre essa abstração e o mundo tangível. Enquanto a abstração deixa uma ideia pura e etérea, o simbolismo traduz essa ideia em imagens, objetos e figuras que têm um significado além do seu valor literal. Assim, o poeta usa símbolos como a lua para a feminilidade, a rosa para o amor, ou o labirinto para a busca do autoconhecimento, para evocar significados abstratos por meio de representações visuais, sonoras ou táteis. Quando usados juntos, abstração e simbolismo amplificam a capacidade da poesia de comunicar experiências interiores complexas. Um poeta pode querer expressar a ideia de saudade, uma sensação abstrata e profunda. Ele pode escolher o símbolo da maré, algo que se aproxima e se afasta, para representar a saudade como um movimento rítmico e constante, que nunca desaparece totalmente. Para explorar o conceito abstrato de renascimento, o poeta poderia usar o símbolo da fênix, um ser que renasce das próprias cinzas. Assim, a fênix traz vida a essa ideia e a abstração do renascimento ganha contornos mais intensos e emocionais. O tema da solidão pode ser abstrato,
mas ao ser simbolizado pela imagem de uma janela aberta durante uma tempestade, o poeta permite que o leitor experimente a solidão com a força sensorial e emocional de estar sozinho em meio a um mundo turbulento. Se o objetivo for transmitir a passagem do tempo, o poeta pode usar o símbolo das folhas caindo no outono. Abstratamente, o tempo é uma construção que não podemos tocar, mas o símbolo das flores, das folhas, sugere visualmente o que o tempo deixa para trás. Em cada exemplo, vemos como a abstração gera um ponto de partida que nos distancia da descrição objetiva, enquanto o simbolismo nos puxa de volta, oferecendo uma forma tangível de vivenciar aquilo que é intangível. Juntos, eles permitem à poesia capturar um vasto universo emocional e conceitual, unindo o específico ao universal e oferecendo ao leitor um encontro com a verdade humana em sua forma mais pura e expressiva. Aprender a escrever poesias traz muitos benefícios, inclusive sob o ponto de vista terapêutico. Aprender a escrever poesia é fundamental porque ela nos ajuda a ver o mundo e a expressar o que sentimos de uma maneira única e profunda. Para alguém que nunca experimentou, pode parecer que a poesia é apenas um arranjo de palavras bonitas, mas ela é muito mais do que isso. Escrever poesia desenvolve habilidades de linguagem, estimula a criatividade, promove autoconhecimento e nos conecta com o que há de mais universal e humano. Em relação ao desenvolvimento da linguagem e do pensamento, verificamos que escrever poesia ensina a lidar com a linguagem em seu nível mais refinado. Pense na construção de um verso como a arte de esculpir uma pedra. Cada palavra é escolhida com cuidado para representar o que se deseja expressar. Ao compor, a pessoa aprende a escolher palavras que contenham a sonoridade, a precisão e o impacto certos para dar vida a uma ideia ou uma emoção. Como exemplo, vemos os poetas que trabalham com os sons das palavras para criar uma música interna nos versos, como Manuel Bandeira em Vou-me Embora para Pazárgada, que utiliza um ritmo quase melódico para transmitir um desejo de fuga e liberdade. No que se refere à estimulação da criatividade, percebe-se que a poesia exige que pensemos de maneira original. Ela nos faz ver o que é comum de maneira extraordinária, buscando imagens e comparações únicas para dar forma a algo muitas vezes indescritível. Tome a metáfora como exemplo ao dizer que a esperança é um pássaro que pousa na alma. Emily Dickinson cria uma imagem rica, onde a esperança parece algo frágil, mas que traz conforto à vida ao mesmo tempo. Ao praticar esse tipo de linguagem figurada, nos treinos para pensar de forma inventiva em outros contextos, seja no trabalho ou em nossa vida cotidiana, dizendo respeito ao desenvolvimento da empatia e do autoconhecimento, concluímos que a poesia permite que exploremos nossas próprias emoções, medos e desejos de uma maneira segura. Quando escrevemos, nos aproximamos de nós mesmos, exploramos sentimentos que às vezes nem sabíamos que estavam ali. E ao ler ou escrever sobre experiências que não são as nossas, desenvolvemos empatia. Veja como Carlos Drummond de Andrade fala de tristeza, solidão e esperança em seus poemas. Ao refletirmos sobre as dificuldades e as alegrias dele, entendemos que esses sentimentos são parte da experiência humana. Isso nos ajuda a aceitar e a acolher melhor a nós mesmos e aos outros. Quanto à comunicação profunda e humanidade compartilhada, verifica-se que a poesia é uma forma de comunicação que vai além do simples informar. Ela toca e transforma quem lê. Imagine que você está lendo um poema sobre a infância e ele consegue evocar em você memórias e sentimentos há muito esquecidos. Um exemplo clássico é o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que mesmo escrito no século XIX, desperta nos leitores um sentimento de saudade e patriotismo que ressoa até hoje. Ao escrever poesia,
aprendemos a compartilhar sentimentos e experiências em um nível profundo, o que fortalece nossas conexões com os outros. Em relação ao desenvolvimento do pensamento crítico, nota-se que escrever poesia não significa apenas sentir. Há uma forte dimensão crítica no ato de escolher cada palavra, de pensar na estrutura e no ritmo do poema. Na poesia concreta, por exemplo, poetas como Augusto de Campos manipulam a forma e a disposição das palavras para questionar a própria linguagem e a sociedade, o que exige uma análise detalhada de cada escolha. Esse tipo de análise melhora a capacidade de raciocínio crítico, habilidade que é essencial não só para escrever, mas também para resolver problemas complexos em diversas áreas da vida. Aprender a escrever poesia é como abrir uma porta para ver o mundo com novos olhos. Ela não só desenvolve habilidades práticas intelectuais, mas também oferece um caminho para entender e transformar nossas próprias vidas. Em tempos de comunicação rápida e superficial, a poesia nos ensina a desacelerar, a pensar, a sentir, a criar, tudo que nos torna mais humanos. Sob o ponto de vista terapêutico, percebemos que uma das grandes belezas da poesia é que ela pode ser uma forma de expressão pessoal, mas ao mesmo tempo pode ser uma ferramenta poderosa e terapêutica que permite ao indivíduo acessar, expressar e processar emoções complexas, muitas vezes de maneira não linear e intuitiva. No contexto terapêutico, essa prática se alinha a uma abordagem conhecida como terapia expressiva ou escrita terapêutica, onde o ato de escrever não apenas externaliza emoções reprimidas, mas também facilita a autocompreensão e a ressignificação de experiências. Do ponto de vista psicológico, o uso da poesia permite que a pessoa organize e interprete suas vivências de modo simbólico, ativando processos cognitivos e emocionais. Estudos mostram que a poesia pode ajudar na regulação emocional e na diminuição da ansiedade, pois o autor é levado a colocar suas emoções em palavras, explorando-as sob novas perspectivas. Essa prática estimula o córtex pré-frontal, envolvido no planejamento e na resolução de problemas. Além de promover uma melhor conexão entre diferentes partes do cérebro, como a amígdala, responsável pela resposta emocional, o valor da poesia no processo terapêutico está também na possibilidade de testemunhar a si mesmo. Ao escrever, o indivíduo se torna ao mesmo tempo o autor e o observador de suas próprias experiências, o que promove uma sensação de domínio e uma compreensão mais profunda das situações que enfrentou ou está enfrentando. Essa dualidade permite que as emoções sejam vivenciadas de maneira menos ameaçadora, o que pode auxiliar na cura de traumas e na construção de uma identidade mais fortalecida. Na prática clínica, é comum que o terapeuta incentive a escrita de poesias como uma forma de aprofundar o autoconhecimento e promover a catarse emocional. Essa prática pode ser usada, por exemplo, com pacientes que têm dificuldade de verbalizar seus sentimentos ou que passaram por experiências emocionalmente intensas, como luto, separações e transições de vida. A poesia serve, então, como um espelho onde o paciente vê refletidos seus próprios sentimentos e, gradualmente, os integra de forma mais saudável. Essencialmente, escrever poesia em terapia pode abrir portas para uma nova compreensão da própria história e do mundo interior, oferecendo um caminho de expressão que transcende a linguagem comum e acessa o mais íntimo do eu. Mas quanto à ideia de inspiração, de onde surgiu? A ideia de inspiração na poesia remonta à antiguidade e está enraizada em diversas tradições culturais e filosóficas. Na antiguidade clássica, por exemplo, a poesia era vista como uma criação quase divina,
onde os poetas recebiam uma espécie de sopro das musas e deuses para alcançar uma compreensão ou expressão especial da realidade. Na antiguidade, as musas eram divindades gregas da inspiração artística e do conhecimento. Filhas de Zeus e Mnemosine, a deusa da memória, as musas simbolizavam as diferentes formas de arte e conhecimento e eram frequentemente invocadas por poetas, filósofos e artistas para obter inspiração. Haviam 9 musas e cada uma tinha seu próprio nome e domínio específico. Calíope era a musa da poesia épica e da eloquência. É representada com uma tábua de escrita e uma pena, associada aos heróis e às grandes epopeias. Clio era a musa da história, representada com uma lira e rolos de pergaminho ou livros. Ela inspirava historiadores e escritores a preservarem os feitos dos povos. Érato era a musa da poesia lírica e do amor. Frequentemente representada com uma lira, Érato trazia inspiração para a poesia amorosa e romântica. Euterpe era a musa da música e das flautas. Suas representações traziam flautas e ela era invocada por músicos e poetas que queriam criar sons e versos harmônicos. Melpomene era a musa da tragédia, representada com uma máscara trágica. Ela era a patrona das artes dramáticas trágicas e de peças de teatro com finais dramáticos. Polímnia era a musa dos hinos sagrados e da retórica. Ligada aos hinos religiosos, ela inspirava aqueles que precisavam expressar fé e devoções através da palavra. Thália era a musa da comédia e da poesia bucólica. Terpsícore era a musa da dança e da poesia coral, frequentemente representada dançando e tocando lira. Ela inspirava as artes que envolviam movimento e expressão corporal. Urânia era a musa da astronomia. Com um globo e um compasso, Urânia guiava os astrônomos e estudiosos das estrelas e era uma inspiração para aqueles que buscavam compreender o cosmos. Essas musas possuíam o poder da inspiração e eram vistas como fontes de criatividade, conhecimento e eloquência. Em muitos mitos, elas ajudavam os mortais a criarem obras artísticas e científicas de grande importância, imbuindo esses artistas com sabedoria, beleza e o poder de tocar o coração e a mente daqueles que entravam em contato com as suas obras. Era comum que os poetas invocassem as musas no início de suas obras, pedindo orientação para compor de maneira sublime e verdadeira. Homero, por exemplo, começa a Ilíada e a Odisseia pedindo às musas que o ajudem a narrar a história. Já no campo da filosofia, Platão via a poesia como uma expressão que ultrapassava a capacidade racional e consciente do poeta. Em Diálogo, Ion, ele sugere que os poetas eram possuídos por uma força divina, um tipo de êxtase que lhes permitia criar. O poeta, nesse sentido, era um médium dos deuses e não um criador consciente e intencional de suas obras. Em Roma, o conceito de gênios representava uma entidade espiritual ou poder criativo pessoal que inspirava indivíduos a realizarem grandes feitos, inclusive na arte. Os romanos acreditavam que cada pessoa tinha um gênios protetor, uma força que guiava suas ações e ideias criativas. Esse conceito foi uma base importante para a inspiração individual na poesia. Durante a Idade Média, a ideia de inspiração foi associada ao poder de Deus. Muitos poetas medievais acreditavam que a inspiração vinha da presença divina e que escrever era uma forma de louvor ou reflexão espiritual. Dessa maneira, a criação poética estava atrelada ao sagrado e ao transcendental. No século XVIII e XIX, durante o movimento romântico, a ideia de inspiração tornou-se mais individual e emocional. Os românticos viam o poeta como um gênio criador, que se inspirava nas próprias emoções e na natureza para expressar verdades universais e pessoais. A inspiração era entendida como uma manifestação do inconsciente
e das paixões internas, sem a necessidade de uma força divina externa. Já no campo psíquico, com o surgimento da psicanálise no século XX, a ideia de inspiração ganhou uma nova interpretação. A criação poética poderia ser uma expressão do inconsciente. Sigmund Freud, por exemplo, viu o processo criativo como uma sublimação, onde o poeta traz à tona desejos, memórias e conflitos internos que encontram uma nova expressão no texto. Por fim, a ideia de inspiração na poesia é, portanto, uma evolução de crenças culturais e filosóficas que vão desde uma força divina externa até uma introspecção profunda do inconsciente. Em cada período, ela mantém a noção de que o ato poético é algo único e extraordinário, transcendendo o ordinário e a lógica direta. Mas nos dias de hoje, onde podemos encontrar inspiração? Bem, a poesia pode surgir de qualquer coisa ao seu redor. Momentos do cotidiano, pequenas sensações, memórias, conversas que você ouve na rua. O mundo é uma grande fonte de inspiração. Por exemplo, comece a pensar em coisas simples como o som da chuva, o cheiro do café ou a brisa da manhã. O poeta João Cabral de Melo Neto, por exemplo, buscava na dureza da vida nordestina, a inspiração para seus poemas concretos e descritivos. Além das observações externas, a inspiração também pode vir de dentro. Seus sentimentos, angústias, desejos, sonhos, tudo isso pode ser matéria-prima para a sua poesia. Por exemplo, Clarice Lispector explora muito esse mundo interior em seus textos, trazendo à tona os sentimentos mais profundos e subjetivos. Todavia, nem sempre a escrita vai fluir como um rio. Nem sempre as palavras virão a nós voluntariamente. Às vezes temos que escrever pelo esforço e determinação, mas tem hora que não funciona. Não conseguimos escrever uma linha sequer. Quando isso acontece, estamos diante do bloqueio criativo. Enfrentar o bloqueio criativo na poesia exige uma abordagem que tanto alivia a pressão sobre o ato de criação, quanto reacende a inspiração de forma gradual e natural. O bloqueio criativo é comum a todos os poetas e escritores, pois a poesia, em especial, exige uma conexão profunda com emoções e pensamentos que nem sempre estão acessíveis. Muitas vezes o bloqueio ocorre porque temos expectativas elevadas e medo de não acertar na primeira tentativa. Experimente escrever sem se preocupar com a qualidade ou o formato. Faça o exercício de escrever uma poesia ruim ou até mesmo alguns versos desconexos. O simples ato de escrever algo sem julgamento pode desbloquear o fluxo criativo. Crie um hábito de escrever diariamente, mesmo que sejam apenas algumas linhas. Estabeleça um horário específico ou um ritual para escrever. Como escolher um lugar calmo, acender uma vela ou colocar uma música. A regularidade desmistifica a escrita e ajuda a reduzir a pressão de que todo poema precisa ser excelente. Experimente exercícios de escrita automática. A escrita automática, onde você escreve sem parar durante um tempo determinado, por exemplo, 5 ou 10 minutos, pode ajudar a acessar pensamentos e sentimentos escondidos. Escreva tudo o que vier à mente, sem editar nem corrigir. Muitas vezes ideias poéticas aparecem quando liberamos o controle sobre o conteúdo. Leia outros poetas, ler poesia de diferentes estilos e épocas pode servir como combustível para a sua própria escrita. Explore poetas que você ainda não conhece, de outras culturas ou períodos históricos, e veja como eles abordam temas, ritmos e formas. Às vezes um verso ou uma imagem pode despertar novas ideias. Saia do ambiente usual, mude de cenário para estimular a mente, saia para uma caminhada, vá a um museu ou sente-se num parque para observar os movimentos das pessoas. A poesia nasce da observação
e novas expectativas ajudam a estimular a imaginação. Use imagens como ponto de partida. Tente descrever algo que você vê ao seu redor em linguagem poética. Pode ser uma árvore, uma xícara de café ou uma nuvem. Escolha um objeto comum e trabalhe para dar-lhe um novo significado. Isso ajuda a expandir a criatividade, incentivando você a ver o mundo com olhos poéticos. Inicie uma palavra ou frase inspiradora. Escolha uma palavra ou frase que lhe chame a atenção e comece a escrever a partir dela. Pode ser uma palavra que você viu em um livro ou uma frase ouvida em uma conversa. Deixe essa palavra ou frase guiar o poema, mesmo que não faça muito sentido no início. Incorpore outras formas de expressão. Às vezes, experimentar outras formas de expressão, como a música, a pintura ou a dança, pode desbloquear a criatividade. Ouvir uma música ou fazer um desenho pode inspirar imagens e emoções que ajudam a retomar o fluxo poético. Reler suas próprias poesias antigas, revisitar suas criações passadas pode reavivar sua inspiração, além de lembrar a você de suas próprias capacidades e estilo únicos. Às vezes, retomar um poema antigo, reescrevê-lo ou continuar explorando seus temas oferece novas perspectivas. Aceite o bloqueio como parte do processo criativo. Não force a criatividade e lembre-se de que o bloqueio é uma parte normal da jornada poética. Muitas vezes as pausas e os momentos de silêncio são necessários para que novas ideias amadureçam. Permita-se respeitar seu ritmo, sabendo que o bloqueio é temporário e que a inspiração retorna com paciência e dedicação. Essas práticas, aplicadas de forma leve e compassiva, ajudam a cultivar uma relação mais natural com a escrita e reativar a criatividade na poesia. Agora vamos aos exercícios propostos de poesia. Depois de toda a teoria abordada, essa é a parte mais importante, pois será por aqui que seu primeiro poema será criado. É hora de meter a mão na massa. Vamos lá? Eu vou compartilhar com vocês os princípios básicos de que utilizo para escrever os meus poemas. A primeira coisa é pensar no que vamos escrever. Aqui estão algumas dicas que podem ajudar. Você pode começar um exercício mental em torno de um objeto ou de vários objetos que podem ser uma pessoa, pessoas próximas a você, como mãe, pai, irmão, namorado, esposa, filhos, ou um desconhecido que você viu na rua. Um animal, cachorro, gato, papagaio. Uma coisa, coisas inanimadas como um pau, uma pedra, uma bola, ou uma estrutura como uma casa, um edifício, etc. Pode ser uma paisagem, um jardim, uma floresta, uma vista à beira do mar, o fluxo dos carros numa rodovia ou um fluxo de uma multidão. Pode ser um evento como um aniversário, um casamento, uma partida de futebol, um show de um artista. Um sentimento como uma dor ou tristeza por conta de uma separação, de uma traição, rejeição ou de um luto. Uma alegria por uma conquista, por reatar com o antigo amor, pelo nascimento de um filho e etc. Pode ser uma estação do ano, como primavera, verão, outono, inverno. A lista é infinita. Notem que esses objetos não precisam ser necessariamente reais. Eles podem ser fictícios. Depois que você escolher um desses objetos para pensar, comece a descrever o que vem à sua mente quando você pensa nele. Por exemplo, digamos que você escolheu como objeto de pensamento uma pessoa. O que te vem à mente em relação a ela? Qual é a impressão que ela te passa? Essa pessoa é séria, é triste, alegre? E suas características físicas? É jovem, meia-idade, idosa? Essa pessoa é do mundo real ou imaginário? Em seguida, apresento um poema feito para esse fim didático. Vamos analisá-lo a partir do que eu acabei de enfatizar sobre um exercício mental em torno de um objeto. Primeiro, eu escolhi um objeto que foi uma pessoa. Essa pessoa é imaginária. Tal pessoa tinha uma idade avançada. Todavia, sua aparência e vigor
eram completamente diferentes do que se esperava. Não existem pessoas assim que, embora avançadas em idade, apresentam um rosto e disposição físicas que são surpreendentes por estarem bem acima da média? Lá dentro da poesia, existe alguém que se deparou com uma pessoa assim. E então ela começa a descrevê-la. Essa pessoa se chama o eu lírico. O eu lírico, então, está olhando para essa pessoa. Está face a face com ela. Por isso o nome da poesia, Face a Face. Percebam que o eu lírico não só descreve essa pessoa, mas também se compara a ela. Nessa comparação, o eu lírico chega à conclusão que a pessoa que está diante dele, embora de idade avançada, é mais nova e viva do que ele. O eu lírico se sente constrangido e envergonhado de contar essa história. O eu lírico olha para si e percebe que o velho é ele mesmo. Ele representa o passado e o retrocesso. Vamos ler a poesia então? Face a Face. Eu esperava ver nele as marcas e o vigor típico daquela idade, mas na minha frente estava um menino, muito mais novo e vivo do que eu, cuja comparação me envergonha a cada vez que repito essa história. Meu encontro com ele foi do passado com o futuro, onde o passado e o retrocesso estavam todos concentrados em mim. Agora é a sua vez. Escolha um daqueles objetos para o exercício mental. Feche os olhos por um momento e depois, ao abrir os olhos, comece a anotar o que você viu na sua mente. Descreva com o maior detalhe possível. Lembre-se, escrever é também pensar. Escreva uma poesia curta, semelhante ao exemplo dado, e depois reescreva. Reescreva-a de novo e de novo, até chegar num ponto que seja satisfatório para você. E uma vez estando pronta, mande para mim. Eu gostaria muito de declamar sua primeira poesia. Bem, chegamos ao fim desse segundo episódio. Aprendemos juntos muita coisa interessante. Aprendemos sobre o que é e também o que não é poesia. Discutimos sobre os importantes recursos de linguagem utilizados na escrita poética, inclusive a prática da leitura. Falamos da abstração e simbolismo e como se relacionam com a escrita de poesias. Abordamos as vantagens em escrever poesias e os seus benefícios sob o ponto de vista terapêutico. Falamos sobre o conceito de inspiração, como permanecer inspirados nos dias de hoje e como lidar com o bloqueio criativo. E, por fim, aplicamos tudo o que aprendemos na escrita do nosso primeiro poema. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui. Se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas que puderem. Me sigam no YouTube e Instagram como @zepoesia.compositor e no TikTok como @zepoesia. Esse videocast está disponível no Spotify e Amazon Music como Zé Poesia Videocast. No próximo episódio falaremos sobre a história da poesia. Espero vocês por lá.